Saúdo a você, amado irmão, amada irmã, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando agora o programa Examinando as Escrituras. E eu convido a você que pegue a sua Bíblia, um papel, uma caneta, vá anotando os versículos que nós vamos mencionando neste estudo e você complemente aí na sua casa o estudo da Palavra de Deus, para que possamos assim cumprir toda a vontade do Senhor Jesus Cristo, para que possamos alcançar a salvação. A palavra manda que nós examinemos as Escrituras, porque são elas que nos mostram o caminho da salvação. É uma obrigação nossa, não é apenas ouvir, mas principalmente examinar para conferir se é da mesma forma que estamos ouvindo, se é isto mesmo que Deus quer da nossa vida. Existem hoje, nós bem sabemos, muitos falsos ungidos, falsos pregadores, que não falam a palavra pura, sem mácula, sem fermento, que misturam a palavra de Deus por falta de entendimento, por maldade, por instrução do maligno. Então nós devemos conferir nas Escrituras se a vontade de Deus é aquilo mesmo que nós estamos ouvindo. Hoje nós vamos falar sobre idolatria. O que é idolatria? Nós vemos no dicionário da Bíblia de Almeida, idolatria é a adoração de ídolos. Deus proíbe a adoração de qualquer imagem, seja de um Deus falso ou do Deus verdadeiro. Veja em Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 6. Ídolo é a divindade representada por um objeto, o qual é adorado em lugar da própria divindade. Então nós não temos que fazer um objeto, uma imagem, e dar um nome a essa imagem como se fosse o nosso Deus. E não existe outro Deus além do Deus Criador dos céus e da terra, o nosso Deus. Então não temos que fazer imagem, nós temos que adorar a Deus conforme Ele nos ensina. E como Ele nos ensina? Vamos ler na Palavra de Deus, na Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 19, que dizem assim, 1 aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 14 ao 19. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Veja bem o conselho que nós temos de Deus, que o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, nos ensinou. Fujam da idolatria. Nós somos participantes do sangue de Cristo, da mesa de Deus, não da mesa dos demônios. Tudo que é oferecido a um ídolo, não importa o nome que esse ídolo tenha. A pessoa fez uma imagem de madeira, de pedra, de ouro, de prata, do que seja, e colocou um nome nessa imagem. Este é Deus. Isto é um ídolo. Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. A idolatria é abominada por Deus. O ídolo nada é. E nós vemos aqui este conselho. Nós não podemos ser participantes da mesa do Senhor, porque nós participamos da ceia, participando do corpo e do sangue de Cristo, representados pelo pão e pelo mosto.
porque não pode ser o vinho? Porque o vinho também é fermentado. E tudo que é fermentado tem que ser tirado. Então, o fruto da vide deve ser esmagado um pouco antes de ser servido. Mas nós vemos ainda aqui no Salmo 115, veja aí na sua Bíblia, Salmo 115, do versículo 1 até o versículo 11, em algumas Bíblias da Igreja Católica, esse Salmo é o 113b. Então, se você não achar isso no Salmo 115, procure no Salmo 113b. Nós vamos ver aqui. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Nós adoramos a Deus em espírito, ninguém jamais viu a Deus, e nós adoramos a Deus em espírito. E o Senhor Jesus diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Então o que nós sabemos? Nós sabemos que quando nós estamos na presença de Deus, Ele está conosco. Se nós estamos reunidos em nome de Jesus, Ele está conosco. Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Agora veja bem aqui, versículo 5 em diante. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Prestou bastante atenção? Examina aí, confira aí na sua casa. Veja o ídolo que você tem aí, a imagem que você tem. Tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não cheira. Tem perna, mas não anda. Tem mãos, mas não apalpam. Tem boca, mas não fala. E você colocou um nome nessa imagem, João, Maria, Pedro, Antônio. E o que diz a palavra? Isso é um ídolo, Deus abomina essas coisas. Torne semelhante a esse ídolo aqueles que os fazem e todos que confiam nele. Você confia nessa imagem de gesso, de pedra, de ouro? Você será semelhante a essa imagem. Tem olho, mas não vê Deus operando na tua vida. Tem olho, mas não vê o caminho que Deus preparou para a tua salvação. Tem boca, mas não sabe conversar com Deus, só fala com a pedra. Tem ouvidos, mas não ouve a palavra de Deus. Você ficou surdo à voz do Senhor, à voz do teu Salvador. Você tem pés, mas não consegue caminhar nesta jornada. Tem mãos, mas não estende em busca do socorro de Deus. É isso que diz a palavra. Desperta tu que dormes. Não deixa o inimigo levar a tua vida para a condenação. O inimigo quer te destruir, veio para matar, roubar e destruir. E quer convencer você a continuar adorando imagens em vez de adorar o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que fez tudo o que existe do nada. Ele é poderoso e quer a tua adoração, e quer te salvar, e quer te abençoar. Mas primeiro precisa que você confie nele, não na imagem que está ao teu lado. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 diz assim: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que há de consenso entre Cristo e o diabo? Nenhum consenso. Cristo é luz, o diabo é trevas. Não é possível que haja comunhão entre eles. E você, meu irmão, minha irmã, caro ouvinte, telespectador, você é o templo do Espírito Santo. Você é a casa de Deus.
Se Deus que é luz habita em você, você não pode fazer as obras das trevas. E adorar ídolos é obra de trevas, a ponto de Deus nos dizer assim: aparte-se dessas pessoas que fazem isso, para que você não se contamine, não toque nada que é imundo. O que Deus abomina o ídolo. Ele quer ser adorado em espírito e em verdade. Os idólatras, Efésios capítulo 5, do versículo 1 ao 8, nós vemos que os idólatras não herdam o reino de Deus. Efésios capítulo 5, do 1 ao 18. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Versículo 5. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Até a idolatria, até a avareza, o amor ao dinheiro é considerado idolatria. A pessoa coloca o dinheiro como seu Deus. Tendo dinheiro, não precisa de mais nada, não precisa de Deus, não precisa da igreja, não precisa dos irmãos. Então nós não vamos mais fazer as obras da carne. Não vamos mais adorar um Deus de mudo, um Deus surdo, um Deus que não vê, um Deus que não pode cuidar nem dele mesmo. Se você não limpar aquela imagem, ela vai ficar suja, o passarinho vai fazer sujeira nela, ela não pode andar, não pode fazer nada. Agora Deus não. Na tua vida opera maravilhas e opera bênçãos e mais bênçãos. Nós vamos nos entregar a esse Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê. Vamos ler aqui em João capítulo 4, versículos 20 ao 24. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aqui o Senhor Jesus chegou no poço e lá estava uma mulher tirando água, ele pediu água e começou a conversar com essa mulher e ela disse: nossos pais adoraram nesse monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, não por vista, mas em espírito e em verdade. Não é mais lá naquele monte, não é mais em Jerusalém. Você quer ir para Jerusalém, eu quero ir para Jerusalém e conhecer e tal, mas o mesmo Deus que está operando em Jerusalém está operando na tua casa, na tua vida agora. O mesmo Jesus, o mesmo poder. Então nós temos que tomar consciência da nossa parte, fazer o que agrada a Deus, para que possamos receber a bênção da salvação. O Senhor nos receba e sejamos abençoados. Vamos encerrar com Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Amém. Glória a Deus. Tema a Deus. Este ídolo que você tem na tua casa não fez nada. Ele está atrapalhando a tua salvação. Está te enganando, porque é obra satânica. Não importa quem mandou você seguir esse ídolo, quem mandou você colocar esse ídolo pendurado em algum lugar, elevá-lo, isso aí é só pedra, é só imagem, não faz nada, não tem poder nenhum. Pega isso aí, joga fora, confia no Deus Todo-Poderoso. É como uma pessoa que está enferma. A hora que vem a dor, confia no remédio. Vai buscar. Eu muitas vezes passei por essa luta, mas Deus me ensinou. Primeiro, Jesus. Depois, então aí vou fazer segundo a orientação de Deus. Mas neste caso de ídolo, não tem outro. É Jesus só. É somente Deus, é somente o Criador. Que Deus te abençoe, o Espírito Santo fale mais alto no teu coração, na tua vida, e que você possa entregar a tua confiança, a tua vida, o teu caminho ao Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia.